A Langani de volta para falar agora sobre o volume de serviços, que é um dado divulgado pelo IBGE. Perfeito. Qual é o resultado que nós... O resultado foi um crescimento de 0,4% no mês de novembro, interrompendo 3 quedas consecutivas que ocorreram de agosto a outubro. Então, houve uma recuperação do volume de serviços, puxado principalmente por TI, serviços profissionais e administrativos, de uma maneira geral, alimentação e transporte de cargas. Agora, sabe o que caiu e surpreendeu? Turismo no mês de novembro, exatamente. A despeito de uma série de feriados que tem no mês de novembro. Mas provavelmente as pessoas, elas já vão viajar em dezembro e janeiro e aí, né, a renda um pouco, deu uma segurada, a renda é apertada, então segura. E a gente sabe que também em novembro tem a tal da Black Friday, então talvez compras no varejo, já antecipando as compras de Natal, por isso que pode explicar essa queda no mês de novembro do setor de turismo, né? Agora, de qualquer modo, o dado foi positivo, né? Interrompeu toda essa sequência de quedas, Lívia, e no ano o setor de serviços acumula uma alta de 2,7%. Em relação ao ano passado, 3% é um setor bastante importante, ele foi um dos responsáveis aí pela recuperação no pós-pandemia. Só para ter uma ideia, a gente já está num nível acima de quase 11% acima do pré-pandemia. Antes de ter a pandemia, o setor ele está operando numa atividade econômica 11% acima. Um pouco abaixo da recuperação do pós-pandemia, que foi o auge ali em dezembro de 2022. Tinha toda aquela demanda reprimida, né? Acho que foi o primeiro janeiro, o primeiro Natal ali que todo mundo pôde curtir sem nenhum tipo de restrição e ali, de fato, o setor de serviços foi surpreendente, mas ele foi bastante responsável nos últimos tempos aí pela recuperação econômica junto com o agronegócio. É interessante que nem todos os setores conseguiram se recuperar tão bem da pandemia. Perfeito. Eu falava com o Bruno Meyer mais cedo, ele falava sobre uma questão da Gol, pedido de recuperação judicial, que ainda está sendo aí investigado, analisado. E aí nós falávamos sobre o preço dos combustíveis para aviação e eu trouxe para ele a informação, e claro, ele já sabia, nós falamos sobre isso, de que embora o setor tenha melhorado nesses últimos anos pós-pandemia, ainda não se recuperou, levando-se em consideração os resultados pré-pandemia. Nem todos os setores conseguiram se recuperar bem, né, Gani? Nem todos, Lívia. Por exemplo, o varejo e principalmente o varejo físico tem tido muita dificuldade de recuperação, né? Ainda não teve uma guinada surpreendente assim, né? É claro que ainda taxas de juros em patamares restritivos, a inflação que vem desacelerando, mas até pouco tempo estava elevada, tudo isso acaba prejudicando o setor de varejo. Mas esse é um exemplo de que não houve uma recuperação geral nesse pós-pandemia. Agora, por exemplo, o setor de passagens aéreas, a gente vê uma recuperação. Mesmo com preços exorbitantes, está tendo demanda por voos, né? Como se tivesse uma demanda reprimida por 2 anos, as pessoas deixaram de viajar e elas estão aceitando pagar preços muito elevados. Quer dizer, as companhias aéreas estão conseguindo vender nesse preço porque o consumidor também está aceitando. E ainda mais no Brasil, que tem uma baita reserva de mercado, não tem concorrência e aí essas empresas conseguem impor preços muito elevados aos consumidores. Obrigada, Langani. Até já. Até.